Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, como vocês estão? Tudo certo? Para mais um encontro, mais uma novidade ou não, mais uma revisão do que vocês já viram aí ao longo da vida escolar de vocês. Que será que tem hoje, né, Márcia? Exatamente. Então vamos lá, nós vamos para a aula 65.1. Vamos falar sobre os 5 eixos cognitivos do Enem. Aí vem aquele questionamento: o que é Enem? Quais são os 5 eixos cognitivos? Exatamente. Você já ouviu falar sobre os eixos cognitivos do Enem? Ou você vai ficar assim como a nossa amadinha? Isso, vocês, muitos ainda têm aquela dúvida, mas para que serve mesmo o Enem? Por que eu preciso fazer o Enem? Não é verdade? Qual é o objetivo, professora? E se eu não quiser fazer, para que serve? Desde quando surgiu? Exato. Então, assim, são curiosidades. Curiosidade. Vamos contar uma historinha para eles, Vamos. ó. Em 1998, olha só, grave bem essa data. Já faz um tempinho, Já faz né? um dia desse. Eu falei, professora, eu não tinha nem nascido, não tem problema. Mas seus pais, um dia desse, aconteceu o Enem pela primeira vez. Naquele tempo, amadinho, olha só, naquele tempo, o estudante não era obrigado a fazer o Enem. Isso, não fazia por curiosidade, era mais só para saber como é que estavam os seus conhecimentos. Isso em 1998, quando surgiu a ideia do Exame Nacional do Ensino Médio. Aí, com o passar dos anos, agora vamos fazer o seguinte: por que não era obrigatório? Porque tinha locais, cidade, né, que fazia o vestibular. Sim. Exato, fazia o vestibular. Já ouviram falar do vestibular? O vestibular não é, né? O Enem. E não é assim da época, vamos usar seu termo época, dos senhores, mas é da nossa, né, Márcia? Da nossa época, do tempo que eu fazia. Nós fizemos o vestibular, Exato. Nós não fizemos o Enem. Percebem? Então, daí foi, vamos fazer o seguinte: vamos examinar como é que está esse nível. Vamos fazer um diagnóstico do nível dos estudantes das escolas públicas, das escolas particulares. Exato. Aí surgiu o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí começou vamos utilizar o termo apertar, porque já não era mais, faz quem quer. E aí realmente você deveria se preparar, conhecer direitinho quais são as áreas, o que está focado em cada um. As questões começam a mudar também. E aí vem esse formato que você já tem conhecimento um pouquinho até agora. Quem ainda não fez, né, o Enem como treineiro, olha só, não adianta reclamar aqui não, porque a gente já pediu. Desde o primeiro ano, pedindo para vocês, vamos lá, primeiro ano, vamos lá como aluno treineiro. Mas só que aqui a gente sempre traz as questões relacionadas a Enems passados, anteriores. Beleza? Então vamos lá, a gente já falou um pouquinho para vocês, né? Esses eixos cognitivos vai avaliar a competência, né? As habilidades de quem? De você, estudante. Verdade. E aí, pessoal, esta aula ela é importante para que vocês possam tirar aquelas dúvidas que ainda existam. Eu sei, professora, que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, mas como a professora Márcia falou, existem os eixos. Então, quais são as disciplinas que caminham por cada situação? O que eu tenho que fazer para me sair bem em língua portuguesa, na área de linguagem, que vocês vão saber quais são as disciplinas que contemplam esta área. Então, é uma aula voltada só para o Enem. Aí vocês vão anotando, qualquer dúvida também pode perguntar, pode mandar pra gente, né, Márcia? Exatamente. E aí nós vamos esclarecendo, dando os exemplos aqui para vocês. Tá certo? Então, acompanha aqui,
Na tela, temos aqui o seguinte, né? O questionamento era o que é Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi criado no ano de 1998 com a finalidade de avaliar o desempenho, olha só, de avaliar o quê? Nós acabamos de falar para vocês, é só confirmando a nossa fala e para vocês lembrarem. Foi lá em 1998 que tudo começou. Exatamente. Então, de avaliar o desempenho do estudante que concluiu ou está concluindo o ensino médio. Beleza? Como era facultativo, olha bem, o exame teve nos primeiros anos um número relativamente baixo de participantes. Restringia-se a alunos que voluntariamente desejavam fazer uma autoavaliação e conhecer sua real condição para ingressar na universidade ou na vida profissional. O que a gente ainda há pouco estava comentando? Que lá em 1998 não era obrigatório, tá certo? Era facultativo. Ah, acho que eu não vou fazer não. Não, eu vou fazer o Enem. Entendeu? E aí, como é que acontece esse processo de avaliação no Enem? Vocês já pararam para se perguntar, já viram, já sabem como é que funciona? Olha lá, as provas do Enem não têm em vista avaliar se o estudante ele é capaz ou não de memorizar informações. É aquilo que a gente sempre trabalha, né? Não é para decorar, não é para memorizar, e sim para que vocês tenham aquele poder, digamos assim, aquela percepção das informações. Ele avalia se o estudante tem estruturas mentais desenvolvidas o suficiente para lhe possibilitar interpretar dados, pensar, tomar decisões adequadas. Então, esta é a forma que o Enem avalia os estudantes que estão aí concluindo o ensino médio. Exatamente, se o aluno realmente sabe interpretar. Quando a gente começa, né, a estudar, né, o que acontece? Quando você tem aquela aula de leitura, depois vamos fazer uma compreensão de texto. Lá no tempo que você estava lá no ensino fundamental, né? Tinha umas 5 questões que era compreensão de texto, mas a última, vamos supor assim, 4 de compreensão de texto, porque o que é compreensão? Você encontra a resposta dentro do próprio texto. E a interpretação? Aí você já vai fazer o uso do seu conhecimento prévio, da sua bagagem, né? Exatamente. Aí lá, aquela última, ficava às vezes sem responder. Professor, eu não estou encontrando a resposta aqui no texto. Mas era a sua opinião. A resposta às vezes era pessoal. Começa a mudar a forma de você responder. Porque vejam bem, João foi à feira. Aí vem a pergunta, quem foi à feira? João. Se tem uma pergunta um pouco melhorada, diferente, você não encontra ali no texto, você já vai falar, professora, não tem no texto. Exato. Subentende que João foi à feira porque estava precisando de algo. Ou João foi à feira somente para dar um passeio. Aí vai vendo vários... E aí vai buscando, melhorando e aguçando a curiosidade do estudante. Então, quando você vai estudar alguma disciplina, você não tem que decorar. Ela não serve para você, porque quem decora, esquece, não é assim? Dá um tropeço, perde tudo, esquece tudo. Quando você aprende através dos exemplos, através dos exercícios, tudo fica melhor. Professor, eu aprendi, eu vou levar este conteúdo para a vida. Exato. E isso, quando você sabe interpretar, é sinal que você já tem um conhecimento básico da língua portuguesa, da leitura. Você conhece a língua, não vai ser só decodificar a língua, você vai além, sempre além, através dos seus conhecimentos, da sua bagagem que está contigo. Exatamente, e sem falar que quando você fala interpretar, analisar, nós estamos falando só de língua portuguesa, e sim de todas as outras disciplinas também, exato, os componentes, os componentes. que aí nós vamos ver que eles são divididos por áreas. Se você sabe,
interpretar, você vai conseguir fazer uma questão de física, de química, de história, do geral, Tudo. de matemática. Mas se você não sabe interpretar corretamente, o que acontece? Você acaba errando a questão, tá certo? Então, vamos lá, então, dando sequência. Nós temos aqui o seguinte, né? Como já foi falado, essa questão que não vai avaliar a capacidade, né? Se você memorizou ou não, tá? Então, já a correção da redação do Enem, que vale, você já sabe que vai de 0 a 1000 pontos, é feita por 2 avaliadores, sendo que um não sabe a nota atribuída pelo outro, isso com base em 5 competências que são usadas como critério de avaliação, sendo ela. Quais são os critérios de avaliação? Se você domina, né, a norma culta da língua portuguesa, exatamente. Por isso que às vezes tem aquela cobrança da questão dos desvios gramaticais. Aí, né, nesse domínio da língua portuguesa, aqui inclui a parte gramatical, né? Regência, crase, concordância, tudo que foi estudado durante o seu ano escolar. Exatamente. Toda aquela parte que vocês viram nas aulas, quando fala nos conectivos, lembram? Não tem como fazer uma redação, produzir um texto, sem você utilizar os conectivos. Então, toda a parte gramatical, ela é cobrada em qual competência? Lembram? Na competência... Competência 1. Compreensão e o desenvolvimento do tema. Exatamente. Será que você compreendeu qual é a temática do tema? O que tem que ser, o que será desenvolvido? Será que você está por dentro, né, das coisas que estão acontecendo nas mídias, no mundo? Sempre fazendo a relação, tá certo? Aí outro item aqui também, defesa do ponto de vista. Que seria? Porque a banca do Enem, ela cobra um texto dissertativo argumentativo. Mas o que é um texto dissertativo argumentativo? Aí fica o questionamento, né, aí para vocês. É claro que vocês, estudantes da mediação tecnológica, vocês sabem que é um texto dissertativo. O que é dissertar? É defender um ponto de vista. É você saber algo e você vai ter que mostrar que aquele algo é certo e por que ele é certo. E convencer o outro a aceitar o que você a sua ideia. Ter argumentos. Tá certinho? Vocês sabem que essa questão do ponto de vista, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter bons argumentos. E como é que eu consigo ter esses bons argumentos? Através da leitura, não é verdade? Quando você tem uma boa leitura, você consegue desenvolver um bom texto e aí nós vamos mais além, que nós teremos uma aula específica sobre isso, a questão das citações, das referências, tudo isso através da leitura. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí é confirmando a nossa fala, que é através da leitura, artigos, textos, rodas de conversas, debates, e aí você consegue desenvolver bem. Elaboração de propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Exato. Quando ele fala que conhecimento dos mecanismos linguísticos, é aqui que você vai começar a colocar aqueles conectivos, os elementos coesivos, né? Exato. Se você quer dar uma ideia de adição, você pega causa, consequência, é saber usar esse mecanismo, tá? Não adianta você, eu quero usar causa e consequência, uso o conectivo de conformidade ou de finalidade. Então, isso tudo faz que não haja uma progressão textual. E essa elaboração de proposta, você tem que mostrar lá, na hora da elaboração da proposta de intervenção, ir respeitando os direitos humanos, é o seguinte,
Quem é que vai fazer a ação? Você diz quem é o agente, qual a ação que será feita, não esquecendo de sempre de dar detalhamento, como que vai ser feita, para quem vai ser feita, tá certo? Sempre mudando lá nossa proposta de intervenção. Detalhamento é o essencial. Exatamente. E aí nós também teremos uma aula própria para falarmos sobre essa questão. E quando fala respeitar os direitos humanos? Porque muitas vezes o que acontece? Eu tenho que trazer uma proposta de intervenção. É fácil você apresentar um problema, não é assim que acontece na vida da gente? Apontar o problema, apontar o erro, apontar os defeitos. Mas o que você traz enquanto estudante para amenizar aquela situação que foi abordada? Percebe? Então eu preciso trazer uma proposta. E aí quem vai corrigir o seu texto vai perceber se você, olha, esse estudante aqui trouxe uma proposta inovadora. Ele realmente saiu do mesmo e chamou a minha atenção, mostrando que ele sabe que tem um problema, mas ele também sabe que é possível resolver, amenizar. Percebem? E aí, quando fala respeitando os direitos humanos, ninguém vai falar assim, a solução para este problema é matar. Você já pensou? Vamos matar, acabar com a morte do Brasil. Mata todo mundo. Não, aí não dá, né, gente? Então, nós temos que respeitar, trazer a proposta, mas de uma forma consciente, de uma forma clara. E aí você vai embora no teu resultado. Mas essa é uma conversa mais pra frente, né? Nós vamos ter uma aula exclusiva. Então, dando sequência aqui, de olho aqui na tela, nós temos o seguinte. O Enem avalia também as competências e habilidades específicas nas 4 grandes áreas. Olha só os amadinhos. Tem gente que diz, professor, eu me identifico com componente curricular matemática, eu gosto das exatas. Ótimo, mas só que para você ser selecionado, não adianta tirar uma nota baixa lá em linguagem, não. Tem que ser de 700 para cima, tá? Por exemplo, se você quer fazer medicina, lá você vai, tira lá na sua redação 600. Não adianta ficar com 800 a 900 lá na parte de matemática. Tá bom? Que aí tem que ser, a nota tem que ser boa em todas. Exatamente, tem que ser no geral. Senão você vai muito bem em uma área e aí você peca na outra e o teu resultado não vem. Para verificar essas competências, o Enem avalia os 5 eixos cognitivos comuns às 4 áreas do conhecimento. Então, nós chegamos naquele ponto que nós falamos lá no início, lembram? Dos eixos cognitivos. E aqui nós temos a divisão e a parte de cada um deles. Nós temos aqui as linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Tá certo? Aí você vai, qual o componente curricular ligado a cada área? Consegue? Então, um tempo aí para você responder. Quem que se encaixa em linguagem? Quais são os componentes curriculares? Isso, dá até para vocês... vamos lá, só vamos puxar para nossa área. Isso, na sala mesmo vocês podem falar, aqui em linguagem cabe espanhol, tá certo? Tá certo? Inglês, arte, literatura. E educação física? Educação física, que vocês vão ver lá pelo caderno, aqui também, ó. Tudo relacionado à linguagem, no geral. Exatamente, aqui, ó, não esqueçam. Então, vocês já sabem quais são os componentes ligados à área de linguagens, códigos e suas tecnologias. E para vocês, ó, para vocês aí queimar um pouquinho dos neurônios, aí eu tenho matemática e suas tecnologias, ciência da natureza, suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Quais são os componentes que se encaixam aí? Agora é com vocês, tá bom? Vamos lá. Bora. 5 eixos cognitivos, comum a todas as áreas de conhecimento. Então, são cobrados em todas, para história, geografia, matemática, biologia, física, isso daqui, ó. Tá bom? Se ele domina a língua, domina a linguagem,
se ele compreende fenômenos, né? Se ele sabe enfrentar situações, problemas, se ele sabe construir argumentos, se ele sabe elaborar propostas. Então, isso daqui, em todos os componentes curriculares, em todas as áreas de conhecimento, lá, esses aqui são cobrados. O eixo cognitivo 1 refere-se a quem? Refere-se tanto ao domínio da língua portuguesa, olha a língua portuguesa em todos os campos, né? E de uma língua estrangeira, inglês ou espanhol, quanto ao domínio de outras linguagens mais específicas, como a linguagem da matemática, a linguagem da historiografia, a linguagem artística, a científica e etc. Dominar a língua portuguesa, pessoal, é mais do que conhecer as regras da norma padrão, toda aquela parte da gramática que os senhores já conhecem. É também reconhecer a existência de variedades linguísticas que podem estar em desacordo com a norma padrão e não vai criar um problema. Percebem? Então eu preciso conhecer as normas, claro, porque como é que eu vou produzir meu texto, mas eu posso ter também alguma coisa ali que não está de acordo com a norma padrão, porém eu vou conseguir interpretar. Dominar a linguagem significa também ser capaz de transitar de uma linguagem para outra, ou seja, ler um texto literário e uma tabela ou um mapa com temas afins e ser capaz de fazer cruzamento e extrair deles informações, dados e conclusões. Então aqui nós temos uma imagem bem simplesinha, aí você vai, é claro que não vai ser cobrado assim, amadinho. Você sabe, Brasil, cravo, xadrez, fruta, gruta, princesa, truque, livro. Se eu fosse falar assim da questão do conhecimento gramatical da norma padrão, isso aqui se encaixaria em qual objeto de conhecimento? Você Qual bate seria o olho, a temática? Se eu fosse assim, vamos pegar lá do fundamental mesmo. Só para vocês terem uma ideia. Bem, professor, isso daí já vai encaixar lá na parte da fonologia. Isso, da parte da fonética, viu só? E aí você vai buscar o porquê, né? Por quê? Da questão da fonética. Você encaixou lá na fonologia, na fonética. Porque lá na fonologia já diz tudo. A parte fonética, nós somos fonética, há necessidade de você saber letras e fonemas. Você sabe diferenciar uma letra, que a letra é um sinal gráfico, já puxando aí para vocês, não é mesmo? Você sabe quais são os sons vocálicos, você sabe quais são os sons consonantais. Você sabe identificar quando é um dígrafo. Aí eu digo BR, CR é um dígrafo ou é um encontro consonantal? E por que é? Você tem que saber justificar. Exatamente. Aí não é decorar. Uma imagem vai puxando todas aquelas regras, as normas que vocês viram lá atrás. E aí, se você decora, como é que você vai colocar em prática agora? Porque o Enem, ele não vem dizendo, vai cair uma questão lá de fonética, morfologia, mas ele traz a imagem e faz você pensar. Compreender fenômenos. O eixo cognitivo 2 tem por finalidade avaliar se o estudante é capaz de construir e aplicar conceitos de diferentes áreas do conhecimento para compreender, explicar ou identificar as causas e consequências de fenômenos naturais e das manifestações artísticas. E agora? Nós temos aqui um personagem. E aí? Aí vem aquela situação, problema. Será que lá na hora que você lê lá o enunciado da questão de língua, ou de matemática, ou de física, você vai saber aplicar o que você aprendeu dentro de uma questão? Exatamente, porque ela não vem arme e efetue. Nunca no Brasil. Né? Ela vem com texto, com imagens, tudo é contextualizada, com gráficos, e aí você vai ter que fazer o uso da interpretação. Na prática, isso quer dizer que
Para resolver determinada questão de história, por exemplo, pode ser necessário fazer alguns cálculos matemáticos que envolvam porcentagens ou localizar informações em um mapa. Olha a questão aqui para vocês. A imagem. Faz uso de gráfico, né? Não é só na matemática que vai fazer uso de gráfico. Em geografia também, na parte de estatística. A língua portuguesa também, quando tem alguma campanha publicitária, também faz uso de gráficos. Localizar informações em um mapa ou em uma prova de geografia partindo de uma tabela ou de um gráfico, linguagem de matemática com dados sobre desemprego ou subnutrição. Por exemplo, fazer cálculo e em seguida fazer inferências sobre políticas governamentais de trabalho e assistência social. Olha aqui o gráfico usado no componente curricular de geografia. Ai, professora, o que é isso? Aí vocês vão fazer a leitura, né? Aqui fazendo o uso da linguagem verbal Isso. e não verbal. Aí você consegue desenvolver. Ó, você vai fazer a relação das cores, olha só. Isso tudo aí tem a legenda, aí tudo explicando, é saber usar. Enfrentar situações de problema. O objetivo desse eixo é avaliar se você, estudante, sabe selecionar, relacionar e interpretar dados para tomar uma decisão. Para fazer isso, ele tem de priorizar algumas informações em detrimento de outras. E com base nesses dados, adotar os procedimentos adequados para alcançar o objetivo. Ou seja, resolver a situação problema. Resolver uma situação problema assemelha-se a participar de um jogo. O que acontece no jogo? Para vencer, é necessário analisar a situação, mobilizar recursos, selecionar procedimentos e ações. Lembra lá do jogo da dama? Se você não conhecer as regras, não tiver estratégia, você não consegue avançar. Então tem que pensar, analisar para poder sair da situação problema. Construir a argumentação. O objetivo do eixo 4 é avaliar, e o candidato é capaz de relacionar informações, principalmente as fornecidas pelo próprio exame, para construir a argumentação consistente. Isso quer dizer que, diante de um tema complexo, o estudante deve primeiramente examiná-lo por diferentes perspectivas, fazendo uso de operações como analisar, comparar, levantar hipótese, estabelecer relações de causa e efeito, etc. E depois posicionar-se diante do tema, isto é, tomar uma posição, adotar um ponto de vista e defendê-lo. Aqui já está falando da questão de como vai desenvolver a sua redação, porque sempre vai ter texto de apoio, tá bom? São esses daqui, por exemplo, tem o texto 1, texto 2, texto 3, Aí você já vem a temática, né? O tema da redação. Aqui no caso é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Lembrando que a banca do Enem sempre é trabalhando, né, com temas, né, sociais. Tá certo? Para levantar qual foi a causa, qual foi a consequência. E qual seria, né, a proposta de intervenção de cada estudante, de cada candidato. Para ver se o aluno, né, vai ter argumentos, né, através de quê? Fazendo a analogia com outro componente curricular, com alguma situação histórica. Pode pegar também, fazer analogia com biologia, não importa a área. Na prova de redação, esse eixo aparece de forma clara. A proposta de produção de texto normalmente constitui-se de duas partes. Aí nós temos um painel de textos que, com diferentes pontos de vista, é o que foi mostrado lá atrás para vocês, né, os textos, abordam um assunto comum e um tema argumentativo explícito que exige do estudante um posicionamento
e a defesa de um ponto de vista. É mais uma vez marcando a fala anterior para vocês. Analisar propostas. O último eixo diz respeito a recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então aqui, ó, é a parte lá da conclusão, quando já vai estar finalizando. Se você conhece a estrutura do texto dissertativo, você já sabe que no primeiro parágrafo é onde você vai apresentar a sua ideia e vai dizer 2 pontos, um contra, um a favor. Sempre assim, o pós e o contra. Já o segundo e o terceiro parágrafo já é o desenvolvimento da sua dissertação. Já no final, que é a conclusão, você vai retomar o que você apresentou logo no início, dando uma solução, né? Ou seja, uma proposta de intervenção. Tá bom? Isso mesmo. No Enem, cada questão testa você em ao menos uma de 5 competências básicas: dominar linguagens, compreender fenômenos, solucionar problemas, construir argumentação e elaborar propostas. Portanto, entender o que são esses 5 eixos ajuda o estudante a enfrentar melhor o exame. Percebem aqui essa diferença? Se você conhece, fica mais fácil para você fazer a prova. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração das propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. O Enem exige que a sua solução seja ética, que respeite a diversidade sociocultural, que defenda o meio ambiente, sobretudo dos brasileiros, que condene a corrupção, que aponte para o desenvolvimento humano. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos praticar. Exatamente, a gente trouxe aqui, né, uma questão, tá certo, da guerra da Palestina. E aí, olha só, o que isso... Analisem aí. Aí você vai ler esse texto, lendo o texto aí. A turma, o Carlos, faça a leitura. Letícia, Laisa, todo de Guajará. Patrícia, Guajará-Mirim, lá da professora Andréia. Márcia, aí, ó, vamos lá. Ó, aqui nós temos o seguinte, eu vou fazer a leitura, aqueles nomes assim, meio complicados, a gente pula. Acompanha Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico, Sr. Arthur James, ao banqueiro Lorde, presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta ficou conhecida como Declaração Balfour. Vou falar assim, tá, amadinhos? O governador de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Aí olha só, a análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo de... Então, qual é a questão aqui? Esse azinho tá... Aqui foi um errinho, tá? Foi uma tinta que caiu, mas não é essa a resposta. Então, nós temos na letra A, promover o bem-estar social. Na B, negociar o apoio muçulmano. C, mediar os conflitos territoriais. D, estimular a cooperação regional. Ou a letra E, combater os governos autocráticos. Aí você vai, pega o seu conhecimento, às vezes só lendo o texto, aí você já consegue chegar ao item, né? A resposta, tá certo? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra C, que é mediar
os conflitos territoriais. Aí você vai, como assim, amada, né? Aí você vê que logo lá no início, né, o governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar para o judeu, né? E fará todos os esforços para facilitar o tal objetivo. Tá certo? Então, Conseguiram? tá mediando aí dentro do texto, você já consegue chegar a uma conclusão. Isso, você vai fazendo a leitura pausada e você vai grifando aqueles trechos que aqui eu posso ter a minha resposta. E aí lá no final você já vai eliminando, fica mais fácil. Agora, nesse momento, vocês podem fazer em grupos, pode fazer em duplas, né? Pode fazer com o teu parceiro aí de sala. Mas sempre lembrando que quando estiver valendo, daqui a pouco vai acontecer, é você e você. Agora é do Vera, né, amados? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Até lá. Tchau.